Olá, bem-vindo ao ONU News em português. Eu sou Mônica Vilela Gray e a nossa convidada hoje é Lola Castro, diretora regional do WFP, o Programa Mundial de Alimentos para a América Latina e Caribe. Ela retornou de uma visita ao Haiti, conversa conosco agora diretamente da cidade do Panamá. Lola Castro, bem-vinda. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Qual é a situação humanitária no Haiti nesse momento e como é que o WFP está gerindo essa crise, na qual a metade da população, ou quase a metade, digamos, vive uma situação de insegurança alimentar? Sim, a situação na Haiti podemos dizer que é muito complexa. Primeiro, vamos falar dos números. Temos uma população de aproximadamente 11 milhões de pessoas. Esses 11 milhões de pessoas, a metade estão em insegurança alimentar, 5,7 milhões. E depois temos uma situação muito grave de violência, situação econômica, deterioração econômica, também a situação climática, os uragães, outros choques climáticos. E tudo isto faz que temos muitas pessoas que não conseguem ter um prato de comida cada dia. E, de fato, temos 8.500 pessoas deslocadas que têm insegurança alimentar catastrófica, é dizer, estão a um passo de passar a ter hambre, fome. E não, obviamente não é favorável que já estejamos na estação de furacões, onde tempestades tropicais podem afetar o país, não é verdade? Exatamente, estamos a começar a temporada de uragães no Atlântico, no Caribe, e nesta temporada de uragães, normalmente nós, como Programa Mundial para a Alimentação, temos estoques alimentares no país para alimentar aproximadamente a 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. Mas este ano temos uma situação que não temos estoques alimentares a causa da redução de fundos. Isto é uma grande preocupação para nós, para o governo, para a sociedade civil, que se houver um uragão ou qualquer outro choque climático ou choque natural, o PMA e outras agências também das Nações Unidas não têm possibilidade de resposta imediata, o que é muito preocupante, porque já vemos os números de pessoas em insegurança alimentar muito elevados. Se não temos uma resposta imediata, esses números vão crescer ainda mais. Diretora Regional Lula Castro, um outro problema é a falta de financiamento, né? O apelo não sendo bem respondido. Qual é o plano B nesse caso? O que uma agência faz nesse caso? Sim, bom, pronto. Já, lamentavelmente, estamos a fazer muitas coisas negativas para a população. Temos uma população que temos mais de 1 milhão, 1,3 milhões de deslocados internos, num país com 11 milhões de pessoas. Então, tendo em conta essa situação, nós temos que fazer algo. E ano passado conseguimos entregar comida ou transferências monetárias a aproximadamente 2,1 milhões de pessoas. Este ano tínhamos a indicação de fazer ao menos 2,5 milhões de pessoas. Mas, tendo em conta a situação financeira, não sei se vamos conseguir chegar a esse número. Segundo ponto, já começamos a reduzir a quantidade de alimentos que estamos a entregar às pessoas. Você está a ver, se você é uma família que está num centro de deslocados, onde não há comida, não há água, há muita violência à volta, não pode sair a trabalhar, não pode sair as crianças da escola, nada, não pode fazer nada. Está fechado numa área de Porto Príncipe. E se ainda recebe do PMA só a metade do que recebia antes, ou outras organizações das Nações Unidas não podem nem chegar aí, temos um grave problema. A situação está a deteriorar a causa dos fundos. Já começamos a fazer recortes. De fato, o PMA temos alimentos até fim de julho só. E depois de fim de julho, precisamos mais, agora, rapidamente, tanto para comprar fora, e também temos uma possibilidade de comprar algumas coisas dentro do Haiti. De fato, a alimentação escolar fazemos muito dentro do Haiti. Compramos aos produtores locais. E só para confirmar, fim de junho ou fim de julho? Julho. Julho, quer dizer, o mês que vem, que já está basicamente em cima, estamos falando de algumas semanas. Lula Já. Castro, essa situação no Haiti, ela não é coincidência, é quase que uma catástrofe anunciada, não é verdade? Ela é resultado de uma
instabilidade política, de uma questão de insegurança, não é? E também de uma questão econômica. Eu queria saber se nessas reuniões das agências humanitárias, se se fala desse aspecto de insegurança, por exemplo, uma cidade como Porto Príncipe, a capital do país, 85% do território de Porto Príncipe está nas mãos de facções, de bandidos. Ou seja, nessas reuniões se fala desse aspecto político e como isso pode ser resolvido? Sí, claramente, como ben diz, há três fatores que fazem a situação da Haití muito preocupante. Um é a violência de bandas, de grupos de bandidos, de grupos que estão armados, que chegam até número de 200 e mais. O que é lamentável é que já não é só na cidade, a capital de Porto Príncipe, já também essas bandas estão fora de Porto Príncipe. Estão, por exemplo, nas áreas produtivas de Artibonita ou a província central. São duas províncias muito produtoras de arroz, de cereais, de leguminosas. Agora também estão sendo tomadas pelas gangues. Onde, digamos, onde há atividade econômica e produtiva, as bandas vão e tomam aquelas atividades para seu próprio benefício. Grave problema. Claramente, as agências das Nações Unidas, não só, mas com o governo, com a sociedade civil, com os parceiros de todos os países da região, incluindo parceiros de América Latina e Caribe, governos da América Latina e Caribe, todos os governos, por exemplo, de CARICOM, estão com muita preocupação pela situação que acontece nas portas de sua casa. Estamos no mesmo hemisfério oeste. Este hemisfério oeste tem graves problemas e Haiti um foco de problemas. Temos que resolver juntos. E a resolução política que, digamos, que está a avançar, se espera que a fim do ano vamos a ter um referendo para a Constituição e ano próximo eleições presidenciais. Mas com esta situação política tão complicada de violência à volta da casa, temos preocupações que também o programa eleitoral que fique demorado, mas as intenções e outras agências estão a trabalhar com o governo para conseguir estas atividades sejam postas a tempo. Fim do ano, referendo, ano próximo, eleições. E agora, para terminar, o que os governos regionais, governos de outras partes do mundo, mas também os cidadãos podem fazer para ajudar o WFP, o PMA, nessa missão? Sim, pronto. Neste momento, como estou a dizer, a situação é catastrófica, mas estamos aí. Estamos aí, o PMA trabalha em duas áreas muito, muito importantes. Uma, toda a área humanitária, que não é só distribuições de comida, mas também logística humanitária. Temos helicópteros, aviões, barcos e também caminhões para combustível, para apoiar a toda a comunidade humanitária a poder movimentar seus artículos às pessoas que precisam. Isso é muito importante continuar. E segundo, também não esquecer que Haiti também tem comunidades que ainda produzem e que têm possibilidades de ter economias. Então, apoiar a economia na Haiti. Para tudo isto, o PMA precisa, nos próximos 6 meses, 46 milhões de dólares. Esses 46 milhões de dólares seriam uma parte para trazer alimentos de fora e também movimentar os alimentos e outros artigos não alimentares de outras agências e também fazer compras locais, aquelas cooperativas de mulheres e homens que ainda trabalham e conseguir que as crianças, que os que estão mais vulneráveis tenham um prato e continuem com suas atividades de desenvolvimento no país que tem muitos problemas, mas que também tem muita esperança. Temos que trabalhar com Haiti para elevar aquela esperança. Lola Castro, diretora regional do WFP, o PMA, na América Latina e Caribe, muito obrigada pela sua entrevista ao ONU News em português. Muito obrigada a você.